Nós temos feito exposições na carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos seguir onde nós paramos. Então, nós vamos seguir lá do capítulo 4. Isso, Pri. Isso. Carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler onde nós paramos. 4. E nós vamos ler agora dos versículos 9 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler agora a porção do versículo 9 até o versículo 13. Todos encontraram? Então eu vou ler os versículos ímpares. Os irmãos, por favor, leiam os pares em sequência. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Todos? E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas incircuncisos, mas também andam nas pisadas de fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso, justo e soberano Deus, Tu és santo, Deus, e nós estamos diante de Tua palavra, meu Senhor. Tende misericórdia, meu Deus, de todos nós, tende misericórdia de mim, meu Senhor, que falo do Senhor na Tua presença, Deus. Guarda-me do engano, meu Senhor, me concede pela Tua misericórdia que o Teu Espírito conceda-me a graça de falar tão somente aquilo que é verdade, meu Senhor. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor possa abrir os corações, meu Deus, que possa aplicar a mensagem do Evangelho a todos nós, a todos que verdadeiramente se reúnem em Teu nome nesse domingo, meu Deus, e que verdadeiramente possamos aplicar isso, meu Deus, em santificação para o louvor da Tua glória, Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, nós temos feito essa reflexão e eu tenho dito que, como Paulo escreve a uma igreja em Roma, que era constituída de judeus e de gentios, algumas porções Paulo presume que o leitor que está recebendo a mensagem, que está contestando, seria um judeu. Então ele presume algum conhecimento sobre as histórias. Então ele faz algumas referências nessas conversas, que nós precisamos então resgatar para que nós tenhamos o completo contexto e assim entendamos melhor a passagem. Nós vimos na exposição anterior, por exemplo, que Abraão foi tomado como um exemplo contra aqueles que acreditavam na salvação por obras. E qual era o contexto? Alguns rabinos da época, alguns textos apócrifos afirmavam que Abraão havia obedecido perfeitamente e por isso ele havia sido salvo. Um desses apócrifos, inclusive, é o livro de Baruque, que se encontra na Bíblia Católica. E esse livro diz que Abraão obedeceu perfeitamente. Ele se refere a essa obediência. Então, Paulo refuta isso, mostrando que Abraão não foi justificado em Gênesis 15 por causa do que ele tinha feito, mas pela fé. Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça, como nós vimos. No capítulo 2, quando Paulo se imaginava estar conversando com o judeu, a gente até falou o nomezinho, né? A definição é diatribe, quando eu imagino um oponente que ele está respondendo o que eu estou falando. Então eu imagino alguém que eu personifico uma pessoa que enquanto eu estou conversando com ela, ela diz, você disse isso, mas e tal coisa. Então Paulo faz esse jogo lá no capítulo 2, e ele imagina que quem está escutando ele é um judeu. E nesse capítulo 2, então, ele vai mostrar que não fazia diferença você ser judeu, você ter a circuncisão, se você não obedecia aquilo que lhe foi revelado. Então, no final das contas, Paulo, dentro dessa argumentação, ele só visava mostrar a realidade de depravação de todo homem, seja judeu, seja gentil. E quando Paulo, no capítulo 2, está refletindo sobre a circuncisão, que é um tópico que está presente nesse texto, e nós já falamos sobre isso, nós vimos que a expressão circuncidar é cortar ao redor.
e simbolizava algo interno, que era a circuncisão do coração, como inúmeros profetas falavam já no Antigo Testamento. Jeremias usava a expressão circuncidar o coração, falando sobre a conversão. Então, nesse capítulo, nós não estamos mais lidando com o caso geral, nós estamos lidando com a pessoa em particular. Agora, a gente está lidando com o caso de Abraão. O judeu que estava escutando Paulo pode ter dito assim: tá bom, Paulo, você me convenceu, a salvação é por fé. Abraão foi salvo por fé lá no capítulo 15 de Gênesis. Mas venha cá, Abraão não era circuncidado? Então aqui Paulo vai buscar responder essa pessoa sobre esse tópico da circuncisão e como era o caso de Abraão. Não percam de vista. Qual foi a linha que Paulo traçou? Capítulo 1, os gentios que não têm a palavra pecam contra Deus, pecam contra aquilo que se revela, e por isso estão condenados. No capítulo 2, então, nós vamos, do final do capítulo 1 até o final, do versículo 18 até o final, gentios. Capítulo 2 para frente, até o capítulo 3, judeus. Agora ele fala sobre os judeus que receberam a lei, não obedecem à lei que eles receberam, então também estão condenados. Capítulo 3, ele junta todo mundo e diz, então, todos estão condenados, frase conhecida, todos pecaram e destituídos estão, carecem da glória de Deus, né? Então ele chega no capítulo 4 para falar sobre um caso específico. Então a argumentação até o capítulo 3 é sobre a depravação do homem, no final, justificação pela fé. Então agora nós estamos falando sobre justificação pela fé e os contra-argumentos. O judeu agora diz, Abraão era circuncidado, mas o que nós vamos ler aqui é a resposta negativa de Paulo, que não foi a circuncisão que salvou. Não foi a circuncisão que salvou, então, esse homem. O que o judeu perde de vista é que, ao estabelecer a circuncisão, o que Deus requer do seu povo é que ele tinha um propósito naqueles símbolos que já foi cumprido. E a circuncisão nada mais é do que o selo da justiça na fé. E esse é o título da mensagem de hoje. A circuncisão é o selo da justiça na fé. E para refletir sobre isso, nós vamos ler então, agora novamente, o texto, versículo a versículo. E a primeira sessão desse sermão é precisamente sobre a circuncisão de Abraão. Vamos ler o versículo 9 agora. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dissemos, a fé foi imputada. Amém. Então, lembre-se aí que imputado quer dizer creditado, depositado. Eu coloco alguma coisa sobre a pessoa. Paulo, ao escrever essa carta, ele se dirige a um público gentil e judeu. Então, no momento, ele está se dirigindo ao judeu que está lendo a carta. E a primeira expressão, visto que dizemos, que a gente leu aí nesse versículo, ela deve ser interpretada como o judeu que está concordando com Paulo. Então, visto que dizemos, então, se o judeu, tá bom, Paulo, eu concordo com a sua ideia. Então, se a gente está dizendo que a salvação é pela fé, e aí depois vem, então ele está concordando com o que foi exposto nos versículos anteriores. 1 a 8, Abraão foi justificado, não por obras, mas pela fé, como nós vimos. Então, o versículo 10, então, vai começar a tratar com essa questão da circuncisão, porque esse cara concorda, mas pergunta, mas Abraão, ele não era circuncidado? Logo, a salvação pela fé não seria só para os judeus? Essa é a questão que está em voga aqui, meus irmãos. Ele traz essa argumentação, o judeu escuta, e ele se volta para o caso de Abraão, tentando insistir ainda nas cerimônias. Os judeus valorizavam muito a circuncisão. A gente vai ver alguns detalhes logo mais à frente. Mas o versículo 10, então, vai seguir. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. Perceba que Paulo está fazendo apenas uma citação aqui. Então ele está presumindo que o público original que está escutando conhece a história e conhece como se deu a circuncisão de Abraão. Para nós é útil voltarmos lá no Antigo Testamento e vermos o texto onde isso aconteceu, para que nós entendamos então qual é o argumento do apóstolo aqui. Esse texto se encontra em Gênesis 17. Se você quiser deixar marcado e voltar, você pode fazer.
mas eu vou pedir também para colocarem aqui atrás. Gênesis 17, e nós vamos ler rapidamente do versículo 1 até o 12, e eu vou pincelar algumas coisas no texto, porque eu só quero trazer o que o judeu que lê essa argumentação de Paulo já teria em mente. Então diz assim o texto: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por que eu dei uma pausa aqui nos 99 anos? Você pode estar se perguntando. Porque esse episódio, se a gente olhar a datação do que aconteceu anteriormente, ele se passa quase 15 anos depois que aconteceu o capítulo 15, onde foi dito que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, quando Abraão recebe a circuncisão, que a gente vai ver aqui na frente, já haviam 15 anos, algo em torno de 15 anos, que ele já havia sido considerado justo por Deus. Então, só isso aqui já seria uma questão suficiente, mas vamos seguir o texto. Farei aliança entre mim e te multiplicarei, entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim, Abrão já não será o teu nome, perdão, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então Deus mudou o pai de Abraão, de Abrão, que quer dizer pai elevado, uma provável referência à idolatria que ele cometia. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele era astrólogo, que ele olhava os astros e interpretava sinais. E agora muda o nome dele para Abraão, que seria o pai de muitos, né? Segue o texto, versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Perceba aqui, ele promete a Abraão que ele seria o Deus de Abraão e da descendência de Abraão, da descendência, não dos descendentes. Depois a gente vai ver porque isso é importante. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E aí agora a gente vai. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será sinal de aliança entre mim e vós. Então eu já quero que você, se você gosta de sublinhar, a palavra sinal aí, ela é central nesse texto. Um sinal, ele presume que o objeto que eu aponto, ele existe. Eu não coloco uma placa ponte à frente se a ponte não existe. Então, quando eu digo um sinal, ele está apontando para alguma coisa que existe, né? Então, a circuncisão era um símbolo que apontava para uma aliança que existia. E ele foi instituído nesse daqui. E veja que o versículo 12 diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então perceba algumas coisas aqui desse relato que a gente leu. Deus prometeu multiplicar a descendência de Abraão. Deus promete que será o Deus da sua descendência. Como é que o judeu lia isso daqui? O judeu que não havia entendido, ele lia que a circuncisão, então, tinha o poder de salvar. Ele não lia que era um sinal que apontava para a aliança, mas ele via que a circuncisão como um símbolo que tinha o poder de salvar os judeus. E isso se mostra, meus irmãos, mesmo na literatura do que os rabinos, do que os mestres escreviam na época. Para vocês terem ideia, alguns escritos chegam a dizer que quando o judeu ele era mau, ele desobedecia a lei, Deus enviava um anjo para desfazer a circuncisão, porque o circunciso não podia ir para o inferno. Então Deus enviava um anjo para o judeu que procedia mal, para desfazer a circuncisão, então ele ia para o inferno. Então vejam como é que eles colocavam a circuncisão em alta estirpe. E o que era a circuncisão, quando a gente viu aqui no texto? A pele era retirada do órgão sexual masculino. E os comentaristas dizem que isso aqui representa o descendente que viria. Ou seja, a gente está falando do descendente que viria de Abraão
então circuncida a pele do órgão sexual masculino, a descendência que viria. Então está debaixo da aliança. Então, assim a gente viu o contexto, o que era o sinal, mas como é que Paulo interpretava isso daqui então? Versículo 10, mais uma vez diz: como, pois, lhe foi atribuída? 10 de Romanos, de volta. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Resposta de Paulo: não no regime da circuncisão, e sim quando circunciso. Nós acabamos de ler o texto, meus irmãos. Então, esse texto aqui é em Gênesis 17. Basta chamar a atenção de vocês que ele se passa depois de Gênesis 15. Então, se em 15 ele foi justificado pela fé, no 17, então, não é o jeito que Abraão foi considerado justo. Por simples lógica, porque vem depois. O texto acontece depois, o texto é cronologicamente depois. E é isso que Paulo está chamando a atenção do judeu que leu e sabe a ordem do que acontece. A circuncisão era um sinal externo, então, de algo que já havia acontecido. Abraão já havia sido justificado, e a circuncisão ela é dada como sinal externo, ou seja, Abraão já era salvo quando ele recebeu a circuncisão. E o versículo 11, a primeira parte, então, isso, até incircunciso, vai nos falar exatamente isso. Eu vou pedir para que você leia até ainda incircunciso, por favor. Amém. Veja, a palavra selo aqui, ela é extremamente importante. E para isso eu quero colocar alguns exemplos, para que a gente foque na importância dessa palavra. No tempo do texto, no contexto original, o selo ele garantia a prova da integridade e da procedência de um documento. Quando o documento vinha selado, ele já presume que o documento existe e que ele então foi fechado. Ele não altera o conteúdo do documento. Um selo não altera o conteúdo do documento. O selo atesta a sua veracidade, atesta a sua integridade e atesta a sua procedência. Agora, trazendo para os dias de hoje um exemplo que talvez seja mais fácil de entender. Quando você vai no cartório autenticar um documento, você mostra o original, mostra a cópia, e o tabelião compara os dois e ele faz o quê? Ele então vai autenticar, né? Ele vai dar o carimbo, vai colocar lá o adesivo, para dizer que aquele texto, que aquele documento ali foi feito, aquela cópia foi feita com base no original. Mas aí uma pergunta que você sabe a resposta. Aquele carimbo, ele cria o documento? Ele não cria o documento. Ele não altera também o conteúdo do documento original. Ele apenas mostra que o documento é verdadeiro, que o documento existe. Então, esse é o intuito quando a circuncisão é descrita como selo da justiça da fé. Paulo, veja, ele não está desmerecendo a circuncisão, ele não está dizendo isso. Mas o que o apóstolo aponta é que ela só tinha valor por causa da fé que veio antes. É um selo. O selo não tem valor se o documento não existir. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que a circuncisão era importante, mas porque havia uma fé anterior a ela. Então, a fé é que era o mais importante aqui. A mesma analogia do carimbo. Eu carimbar uma folha em branco não criará um documento correspondente, ou seja, a circuncisão de Abraão foi dada como sinal da aliança, como nós lemos, eu falei para vocês grifarem a palavra, como um sinal no Antigo Testamento e como um selo de que ele havia crido e sido salvo pela fé. Então era uma manifestação externa do que já havia acontecido. E eu quero fazer um adendo aqui. No texto que nós lemos em Gênesis 17, todo macho nascido aos 8 dias era circuncidado. E eu quero que você perceba o seguinte: esses machos que eram circuncidados, eles não tinham mostrado fé ainda, nem podiam ter mostrado. Eles estavam no 8º dia. Então a circuncisão por si só não tornava as pessoas obedientes, porque se assim fosse, todo macho foi circuncidado, Israel inteira obedeceria. E nós sabemos que não foi esse o caso. Então, Abraão recebeu como selo de justiça da fé
e os homens que foram circuncidados ao 8º dia recebem como sinal da aliança. Eles estão debaixo da mesma aliança de Deus, mas é um selo, só vai ter valor se eles manifestarem a fé ao qual esse selo está associado. Então, o primeiro ponto foi esse, é sobre a circuncisão de Abraão. Nós falamos até aqui, e eu espero que ao final desse processo você tenha entendido que a argumentação do apóstolo Paulo é: Abraão, ele foi circuncidado sim, mas quando ele foi circuncidado, ele já tinha demonstrado a fé. A circuncisão vem como um selo que mostra que ele já havia crido. Ele não adiciona nenhum valor a mais a Abraão, é apenas um sinal externo. Agora, nós temos Abraão apresentado como pai, não dos judeus, mas dos que creem, que é o segundo tópico, que vai da segunda parte do versículo 11 até o versículo 12 que nós lemos. Então, vamos ler de onde nós paramos, todos juntos. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim Então vejamos aqui que a segunda parte desse versículo 11, ele considera que a fé foi autenticada na circuncisão, foi exercida sem esse sinal, ou seja, Abraão já havia crido e já mostrava essa fé antes de receber a circuncisão. Basta nós lembrarmos que ele recebe a justificação pela fé e só 15 anos depois ele recebe o sinal. Ora, Abraão já peregrinava há mais de 20 anos, ele havia recebido a promessa e ele não via nenhum sinal desse cumprimento. E ele permanecia crendo naquele que o prometeu. Ele permanecia na fé, antes desse sinal ser dado. Então, o propósito, segundo Paulo, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. E quem são aqueles que creem e não são circuncidados? Nós, os gentios. Então, Abraão é o nosso pai, gente. Nós somos os filhos de Abraão, no sentido que nós somos os herdeiros de todas as promessas que foram feitas a Abraão. Veja, não é em Israel, mas é na igreja, hoje em dia, onde se encontram os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão, no sentido bíblico, são aqueles que estão na igreja. E Israel já cumpriu o seu papel no plano de redenção. Hoje em dia, a igreja é o Israel de Deus. Seguindo o texto, o versículo 12, nós já acabamos de ler, Paulo reforça a sua posição. Ele não despreza a circuncisão. Veja que o versículo começa: e pai da circuncisão. Ele disse que era pai dos gentios, mas ele também diz e pai da circuncisão. Ou seja, ele não despreza a circuncisão em si enquanto sinal. E a lei cerimonial, dentro do seu contexto original, ela tinha seu propósito. A lei cerimonial, ela foi dada por Deus, ela tinha o seu propósito dentro daquilo que Deus havia revelado no Antigo Testamento. Abraão também é o pai dos judeus, mas veja que aqui a gente tem uma especificidade, não é apenas dos judeus, mas de quais judeus? Daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então veja, o judeu também é filho de Abraão? Se ele andar nas pisadas de fé que Abraão teve. Então, na verdade, o que Paulo está alegando? Em última instância, o que separa as pessoas? Não é a circuncisão, mas o que separa as pessoas é a fé, andar nas pisadas de fé. Não é o rito, mas a fé que separa as pessoas. E eu gostaria, se você gosta de anotar, que você olhasse para a expressão andar nas pisadas. Essa expressão aqui no texto original, ela poderia ser traduzida como marchar em fila. Ela também poderia ser traduzida como marchar em fila, ou seja, Abraão é indicado como um exemplo, como líder a ser seguido. Ninguém está ao lado dele, mas você está olhando para o que ele fez. E você está olhando para o que ele fez como? Em relação às obras? Não. Você está olhando para o que ele fez em relação à fé. Abraão
creu, andar nas pisadas da fé. Ele creu e isto lhe foi imputado para a justiça. O exemplo a ser seguido por Abraão, para judeus ou para gentios, é crer no Senhor. A salvação é pela fé. Então, hoje em dia, meus irmãos, não importa se você tem descendência judaica, não importa se você é brasileiro, japonês, nenhum rito ou cerimônia te salvará. Se você tem pecado, só há um caminho. Você tem que se arrepender e crer no sacrifício de Cristo e ser salvo pela fé, assim como Abraão foi. Eu gostaria de trazer algumas aplicações, como esse texto aqui ele é escrito para um público judaico predominantemente, então a gente pode trazer as aplicações para nós hoje em dia, que a gente consegue trabalhar melhor. Para nós, presbiterianos, Israel já cumpriu o seu papel na história, é isso que a igreja confessa nos nossos documentos normativos. Israel já cumpriu o seu papel no plano de redenção de Deus. Jerusalém não é mais um lugar sagrado, certo? É um lugar bom para você visitar, você vê a história, mas não tem nada que diga que Jerusalém é um lugar sagrado hoje em dia. Os judeus, eles não são o povo mais amado por Deus hoje em dia. Isso não é bíblico. Deus ainda vai tratar também com Israel, mas no respeito a crer em Cristo Jesus. A nação cujo Deus é o Senhor hoje em dia é a igreja, não é mais um povo étnico. Então, nesse mundo manchado pelo pecado, nós devemos orar para que qualquer um que não creia em Cristo se arrependa e se converta. Esse é o caminho, quer seja judeu, quer seja de qualquer nacionalidade, quer exerça qualquer credo, quer seja do candomblé, ateu, espírita, não há distinção. Todos pecaram e todos merecem a condenação. E eles só podem ser salvos pela cruz de Cristo. Um segundo ponto é que a circuncisão foi definida como sinal da aliança e como selo da fé. Nós falamos sobre essas duas coisas, sinal da aliança e selo da fé. Nós lemos Gálatas 3, e Gálatas 3,16 nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, o descendente prometido, no qual seriam benditas todas as nações, já veio. A lei cerimonial já foi cumprida, a lei cerimonial do Antigo Testamento. Por isso que no Novo Testamento não há necessidade de circuncidar ninguém. Isso era um sinal da lei cerimonial no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nos é ensinado que todo aquele que crê é filho de Abraão. O livro de Gálatas que nós lemos hoje nos ensina isso. Logo, se você é filho de Abraão por ter crido em Cristo Jesus, você está debaixo da aliança. A mesma aliança que foi feita por Deus. E nós vimos que as crianças eram circuncidadas ao 8º dia. Isso não queria dizer que eles estavam salvos, mas o que seus pais, que pertenciam à aliança, que tinham fé, então, estavam colocando seus filhos debaixo dos termos da aliança. A igreja é o povo de Deus hoje em dia que creu e se tornou filho de Abraão, povo da aliança no Novo Testamento. E por isso, então, que nós batizamos as crianças. Nós não estamos dizendo com isso que elas estão salvas. Não é isso que nossa igreja professa. Assim como os filhos dos israelitas, eles estavam debaixo da aliança e eles eram circuncidados, os filhos de crentes apenas, são batizados. Nós não batizamos qualquer criança, apenas filhos de crente, e nós não acreditamos que o batismo tenha poderes mágicos. Nós não professamos isso. Os filhos do que têm fé são batizados obedecendo, porque Deus falou que o povo da aliança era circuncidado ao 8º dia. Então, no Novo Testamento, nós batizamos, porque os filhos da aliança estariam sobre o sinal, receberiam o sinal ao 8º dia. E o batismo substitui a circuncisão, porque agora, quando alguém entra no povo de Deus, o que a gente faz? Nós batizamos essa pessoa. O batismo é o sinal externo do que aconteceu internamente. A justificação, meus irmãos, ela é pela fé, ela não é pelo batismo. Por isso, para os filhos de crentes batizados quando ainda crianças, deixe-me dizer uma coisa: o seu batismo não vale de nada se você não crê verdadeiramente no sacrifício de Cristo. Ter sido batizado enquanto criança não vai fazer diferença.
Você tem que crer no sacrifício de Cristo. Assim como a circuncisão não fazia diferença. A criança era circuncidada ao 8º dia, mas ela tinha que crer, porque era um selo da justiça da fé. Se não houvesse fé, de nada valeria aquele selo. Então, ter sido batizado, nossa igreja não diz que isso salva ninguém. Uma criança que foi batizada ainda tem que se arrepender de seus pecados e crer em Cristo Jesus. Então, ela faz a profissão de fé e só então ela é recebida em nossa igreja. Então, a pessoa tem que verdadeiramente mostrar que se converteu ao Senhor Jesus para ser recebida na comunidade. Agora você pode perguntar, então se eu já criei adulto, eu preciso me batizar? A resposta é sim, você deve se batizar. Não para a salvação, não, mas porque foi ordenado. Nosso Senhor ordena que as pessoas se batizem. Ele representa uma declaração pública, ele representa externamente aquilo que aconteceu dentro de você. O que é que você está dizendo quando você se batiza? Eu reconheço que eu sou um miserável pecador, mas que Cristo pagou o preço na cruz e me purificou, me deu seu Espírito, e agora eu vivo para Ele. É isso que se batizar quer dizer, quando você já é velho e você se batiza. Um terceiro e último ponto. Na era da teologia coaching, vemos que sempre o homem foi autocentrado. Veja que o judeu aqui, desde aquela época, ele já queria colocar o foco em si mesmo. Ele queria ser justificado pelo que ele fazia, pela obediência perfeita à lei que ele tinha. Ele achava que não era pela fé. O judeu argumenta que Abraão foi salvo pelas obras e acredita que sua observância o salvaria. Mas a mensagem da Bíblia é outra, meus irmãos. É uma mensagem bem diferente. E no mês que nós estamos, que é o mês da reforma, eu gostaria de lembrar, os homens podem acreditar que a autoconfiança é a chave, que você deve acreditar em você mesmo, mas a Bíblia nos lembra, somente a fé. E essa fé, ela não é de você mesmo, ela não vem de você mesmo. Os homens podem dizer que você pode confiar em seu coração e nas experiências pessoais, mas nós clamamos somente a Escritura. Os homens podem deusar artistas, ritos, autodisciplina, falar que basta confiar em você mesmo, mas nós dizemos somente Cristo. Os homens podem dizer que você é o centro, que você merece o melhor, mas a Escritura diz que você é miserável. Então, como alguém pode ser salvo? Somente a graça. E finalmente, se em nada eu colaboro para a minha salvação, exceto com o meu pecado, se é Deus quem vem ao meu encontro, que tira meu coração de pedra, que põe o coração de carne, que me deu fé, me deu seu Espírito, que me leva a viver em novidade de vida e andar nos passos de Abraão, só nos resta dizer, somente a Deus a glória. Vamos orar, meus irmãos. Santo e soberano Deus, verdadeiramente, Pai, nós somos confrontados pela Tua palavra, meu Deus, que nos lembra que jamais homem algum, meu Deus, conseguiu se justificar diante do Senhor por obras, Deus. Tua lei é perfeita, meu Deus, mas nós somos miseráveis. E a lei nos foi dada como um aio que mostra nossa pecaminosidade e nos conduz a Cristo. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor manifestou a sua graça, meu Deus, e verdadeiramente nos concedeu crer no sacrifício do Teu Filho, meu Deus. E pela fé, meu Deus, não por nada que nós tenhamos feito, nós fomos salvos, meu Deus. E uma vez salvos, nós andamos, meu Deus, nos passos que Abraão teve, meu Deus. Tende misericórdia de nós, Pai, e nos concede a graça de lembrarmos, meu Deus, que jamais, meu Deus, nós conseguiremos agradar ao Senhor com obras de nossas mãos, meu Deus. Mas que tudo de bom, meu Deus, que nós fazemos procede do Pai das luzes, meu Deus, de onde procede toda a dádiva, todo o dom perfeito, meu Deus. Nos concede a graça, meu Deus, de nos lembrarmos que é o Senhor que nos sustenta, meu Deus. Nos concede a graça de nos lembrarmos, Pai, de que Tu és soberano sobre tudo, meu Deus, de que Tu és bom, justo, perfeito e reto em todos os Teus caminhos, meu Deus. Nos concede a graça, meu Deus, de nos voltarmos para Ti em inteireza de coração e buscarmos mortificar a nossa carne, meu Deus, e vivermos em novidade de vida, Deus. Tende misericórdia de nós, Deus. Perdoa os nossos pecados e aplica a Tua santa palavra em nós, meu Deus, apesar de nós. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Vamos ficar de pé?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar. Lembrando, amanhã nós estamos aqui reunidos, SAF, 18 horas. Na terça-feira, nós temos, ainda não foi confirmado, o Rebelo Manuel está viajando, o culto não lá, é isso? Mas se tiver, deve ser comunicado. Na quarta-feira, estamos aqui 7 horas da manhã e à noite com a UCP, 19 horas. Na quinta-feira, culto aqui, adoração pública, 18 horas. Ele já foi, o colega de Robson Miranda. Então, e de paz. E lembrando que domingo vai ser a despedida do presbítero Vicente, né? Ele já foi confirmado, deve viajar. Então, vamos agradecer a Deus por ele. Na oportunidade, fugiu o nome dele, Lucas, vai dar profissão de fé. Ele foi batizado quando criança, mas agora ele vai dizer assim, eu creio em Jesus. Então agora ele vai confirmar o batismo dele, né? A confirmação, profissão de fé. Então domingo de manhã, Roso, a oferta missionária do Natal, né? Então tem envelope já específico? Não, né, Roso? O diácono vai estar na porta e quem quiser dar essa oferta específica para os missionários da IPB. Ide em paz.